Juízes capítulo 13, versículo 3 em diante. Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado, Deus, pela palavra, obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós pedimos revelação, fala conosco, Jesus, de forma poderosa, de forma única. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações de forma poderosa, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar sobre as duas faces de um homem chamado Sansão. Você já ouviu muitas pregações sobre Sansão, certamente. Hoje eu quero, não sei se trazer alguma coisa nova, mas trazer um impacto no seu coração. Sansão, os irmãos sabem que ele foi chamado para um propósito, mas em um determinado momento ele começa a negociar o propósito de Deus. E por conta disso nós sabemos o fim trágico que ele teve. E aí eu quero falar para você sobre essa instabilidade que Sansão viveu, e eu quero que você agora enxergue Sansão, perceba Sansão, e que se você identificar com alguma coisa, você abra seu coração para falar para Deus: Deus, eu preciso de mudança. E aí eu quero falar de alguns sinais que mostram que Sansão era escolhido por Deus, e aí depois, no segundo momento, eu quero falar das falhas que ele teve. E aí então, você ou eu, em um determinado momento, a gente pode passar por essa instabilidade. Está dando microfonia aqui ainda. Se não conseguir, eu pego o microfone. É porque eu sei que aqui está mais curto aqui, porque mudou o lado, e eu sei que é difícil regular aí. E a Bíblia fala que então ele foi um homem escolhido, não havia rei, então eles estabeleceram juízes para que conduzissem o seu povo. Esses juízes, então, um deles foi Sansão, e ele ficou como juiz cerca de 20 anos. É o que eles calculam aproximadamente, ele ficou como juiz. E eu quero falar para você que ele foi alguém escolhido por Deus. Eu quero que você saiba que você foi escolhido por Deus, que você foi chamado por Deus, que você foi ungido por Deus, que você não nasceu ao acaso, você não está aqui ao acaso, você não está nessa família por acaso, você não trabalha onde você trabalha por acaso, você não está nos Estados Unidos por acaso, mas você está aqui porque Deus te escolheu. Você nasceu na família que deveria ter nascido porque Deus te escolheu. Você tem essa personalidade que o Senhor te deu porque Deus tem um propósito nessa personalidade. Por mais que às vezes você entre em conflito, que você tenha dificuldade em lidar com a sua personalidade, Deus usa pessoas diferentes, e não importa a personalidade que você tenha. Ah, pastor, mas a minha personalidade, eu sou um pouco mais retraído, ou eu falo muito, ou eu me expresso muito, eu não me expresso nada. Deus te desenhou para um projeto perfeito. Deus não erra na arquitetura. Posso ouvir um amém? Mas agora tem um outro lado nosso, que é o nosso caráter. O que é o caráter? Caráter é o acúmulo, ou as pessoas com as quais andam resultam no meu caráter. Então eu sou o resultado do meu caráter com as pessoas com que eu ando, que eu admiro, que eu ouço, que eu vejo, que eu me espelho. Então vai resultando no meu caráter. A minha personalidade é essa aqui. Eu sou mais calado, estava falando com minha esposa ontem, eu sou mais caseiro, eu sou o seguinte: se preferir sair ou ficar em casa, certamente eu prefiro ficar em casa. É minha característica, minha personalidade. Os meus filhos, os 3 filhos, idênticos a mim. Se você perguntar, vamos sair, ele vai perguntar assim: não pode ficar em casa não? Se falar assim, vamos sair para almoçar, eles vão falar, não pode almoçar em casa não. A minha esposa já é o oposto. A hora que a gente fala assim, vamos, ela, estou pronta. Você nem terminei, não terminei a frase. Minha esposa, ela gosta, né? Não sei se todas as mulheres são assim, mas a minha esposa tem as características dela. A minha esposa, ela sai para comprar uma camiseta para mim e volta com um vestido para ela. É a característica da minha esposa. Cada um tem uma característica. Eu não, quando eu saio, eu vou objetivo onde eu tenho que ir. Vou comprar algo e vou naquele lugar, né? Então cada um com uma característica. Eu gosto de ir ao supermercado fazer compra. Sério, a minha alegria é chegar no supermercado, pegar um carrinho e sozinho, ninguém. Eu vou corredor por corredor, feliz da vida, tranquilo, sossegado e alegre. Minha esposa já pede, não traz muita coisa não. Não traz muita coisa? Meu Deus do céu, eu estou na metade, eu já estou tendo que pegar outro carrinho, amarrar atrás e sair puxando 2.
é uma característica minha. Agora, o meu caráter, o que é o caráter? As minhas atitudes, ser um homem leal, ombrear, ser constante, isso tem a ver com algo que é acumulado ao longo dos anos. Isso então define o seu caráter. Amém? Então eu quero falar aqui sobre algumas características de Sansão. Juízes 13, versículos 3 em diante. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse... Olha só, como é que começa o projeto de vida desse homem. Eis que é estéril e nunca tiveste um filho, porém conceberás e darás luz a um filho. Olha só como é que começa a vida de Sansão, de uma forma sobrenatural. O homem já começa a se chamar de uma forma sobrenatural. Aparece um anjo para essa mulher, para não ter dúvida que havia um propósito na vida desse homem. Peraí, quantos aqui receberam um anjo para falar, você dará luz a um filho? Então já começa agora algo maravilhoso na vida desse homem, já é sobrenatural o chamado dele. Isso é para confirmar que ele tem um propósito. Esse homem foi chamado por Deus. O anjo aparece para ele não ter dúvida na vida dele, que a mãe conta, meu filho, eu preciso te contar, um anjo apareceu para mim, falando que eu daria luz a você. Ué, como é que você recebe essa informação? Peraí, tem um propósito na minha vida, Deus me escolheu, Deus me chamou, eu não nasci ao acaso, o Senhor vai fazer algo através da minha vida. Você vive diferente com esses sinais, você vive diferente quando você entende, Deus me chamou. Amém? Olha só então, tudo que tem envolvido. Então ele é chamado por Deus. Próximo versículo. Agora pois guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Nós sabemos então aonde estava a força dele. Porquanto o menino será nazireu, ou seja, alguém consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Ou seja, o chamado dele, ele ainda fala, olha, ele vai ser um libertador, ele é alguém que vai ser grande, ele é alguém que vai te livrar da opressão, vai livrar todos da opressão. Como que uma mãe recebe essa informação? Toda mãe acha que seu filho é especial. Toda mãe tem certeza que o seu filho é mais inteligente que os outros. Toda mãe, todo pai. Não, mais bonito que meu filho? Impossível. Mais inteligente que meu filho? Isso é impossível. Agora você imagina o próprio Deus falando, olha, ele vai ser um libertador, ele é um guerreiro, ele é alguém forte, ele é alguém consagrado, ele é alguém que eu tenho um propósito, ele vai ser um juiz. Chacatalababá. Você já ora em línguas, fala, esse é meu filho. Como é que você apresenta ele? Deixa eu te apresentar. Qual é o nome dele? Não, antes de falar o nome dele, deixa eu falar o que Deus falou que ele é. Libertador, forte, consagrado, ungido, escolhido. E por acaso o nome dele é Sansão. Sabe, parece que você valoriza. Então, havia um chamado na vida daquele homem, e quem chamou foi o próprio Deus. Os irmãos estão comigo? Primeiro eu vou construir a boa reputação dele, depois eu lasco a lenha nele, viu? Juízes 13, dos versículos 8 ao 10. Olha só como é que esse garoto foi preparado. Então Manoá orou ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. A preparação então do menino agora, ele pede um anjo para auxiliar, não é um professor de inglês não é o pastor que ensina a pregação no domingo não, ela pede o próprio anjo se manifestando para ensinar como se tornar um homem. A instrução dele era o próprio Deus instruindo, era o próprio anjo instruindo. Ela pede uma instrução que é sobrenatural. Em outras palavras, esse garoto teve uma boa preparação, ele teve berço, alguém ensinou, alguém investiu. Quem que investiu nele? Não foi o pastor, não foi um professor, foi um próprio anjo enviado por Deus, para que ele não tivesse dúvida. Eu te capacitei, meu filho. Quantos são capacitados aqui por Deus?
Você está vendo que você tem algo aí semelhante a Sansão, pelo menos nessa parte? Você é consagrado, ungido a Deus, o Senhor tem um propósito na sua vida, você é treinado pelo Espírito de Deus. Sabe aqueles momentos que você vai fazer alguma coisa e você fica assim, irmão, o som agora ficou excelente, viu? Você é o cara. Quando a gente fala que está ruim, né, fica ruim, mas quando fala também que está bom, é verdade ou não é? Ei, olha lá, só dele, solitário ali, aleluia dele. Quem não mexe na mesa de som não sabe o que é passar ali, o pastor fala, irmão, está dando microfonia. Oh, prega, come on, preach. Então você também é capacitado, porque o Espírito Santo testifica no seu coração quando você tem que fazer algo. Quando você tem o Espírito de Deus, o próprio Deus fala ao seu coração, não convém, não faça, não fale, meu filho vai por esse caminho, meu filho fala aquilo. Ou seja, você hoje é instruído pelo Espírito Santo de Deus. Consegue ver também? Você consegue ver que você está aqui nesse papel? Juízes 13, versículos 20 e 21. O pessoal aqui da projeção também está abafando geral aqui hoje, né? Olha lá, solitário, só quem passa sabe. Sucedeu que subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que vendo Manoá e a sua mulher caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. A vida desse garoto já acompanhava sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas fazia parte do cotidiano desse garoto. É fogo, é anjo que sobe, é anjo que desce, é que fala com a mãe. Sinais e maravilhas acompanhavam ele. Sabe quando você chega em um lugar, estava lendo ontem de madrugada, ontem ou anteontem, algumas histórias de homens de Deus que quando eles chegavam no lugar, cerca de 30 metros de distância, as pessoas começavam a ser tocadas pelo poder de Deus sem entender o que estava acontecendo, só porque aquele homem com a presença de Deus chegou no ambiente, as pessoas eram tocadas, as pessoas recebiam, as pessoas elas tinham algo. O que era isso? Manifestação. Irmãos, imagina você chegar em um lugar aonde você a 30 metros, pessoas começam a cair, sendo batizadas, se arrependendo do pecado. Isso é manifestação da glória de Deus. E o que tinha aqui? Você vê isso aqui na vida de Sansão. É anjo, é fogo, sobe, desce. Isso é manifestação poderosa do Senhor na vida dele. Versículo 24. Depois deu a mulher à luz a um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor Quantos são abençoados do Senhor? Irmãos, a Bíblia está falando que quando aquele garoto nasceu, ele foi o próprio Deus falando, você é abençoado. Que é isso? Não é aquela coisa, ai Deus traz a bênção hoje para mim. É benção, né? É benção. Eu fui descobrir bênção, a palavra bênção, depois que eu me converti, porque a vida inteira na minha casa eu achava que era benção. Diante de Deus, que eu estou falando, não estou brincando não. Irmãos, eu até hoje, eu ligo para minha mãe, eu peço benção. Mãe, benção, Deus te abençoe meu filho. Todo dia eu tenho que ligar para minha mãe e falar benção. Eu acho que tinha que ter uma derivação dessa palavra. Agora, quem que o abençoou? O próprio Deus. Esse é abençoado. Você tem um selo. Eu sou abençoado, você é abençoado? Então, em nome do Senhor Jesus, perceba, Sansão era alguém que já nasceu com um propósito grandioso demais. Todo o cenário na vida desse homem era o projeto de Deus. Imagina, o seu filho nasce e o próprio Deus chega e fala, o seu filho é abençoado. Posso ouvir um amém? Isso é glorioso. Juízes, versículo 25, próximo. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo. Meu Deus! O Espírito de Deus era com ele. O Espírito de Deus
essa palavra assim, às vezes pode chocar você, se apoderava dele. O Espírito de Deus guardava a vida dele, o próprio Espírito Santo, ou seja, tinha a presença real ali de Deus na vida daquele rapaz, daquela criança. A presença, sabe quando você olha para uma criança e fala, olha eu vejo, ou para você, olha eu vejo vida de Deus na sua vida, eu vejo a vida do Senhor. Quantos tem a vida do Senhor aqui? Mas eu não sei se você já passou por isso, alguém chegar e falar, eu não sei o que é, mas você tem algo diferente. Você tem algo aí na sua vida que chama atenção. Já contei uma história, vou contar de novo, você finge que nunca ouviu, tá? Me lembro quando eu casei e a gente foi pagar uma dívida no banco e estava no nome da Gisele. Ela foi lá negociar com o gerente, eu fiquei na sala. E aí, era uma porta de vidro e aí tinha pessoas sentadas, acho que eram umas 4 mulheres e um homem. E eu estava com dinheiro para pagar a conta nossa. E aí eu olhando, o Espírito de Deus falou, você vai abençoar esse rapaz que está na sua frente. Sabe aquela coisa, eu nunca tinha visto um rapaz, mas eu sabia que tinha algo diferente na vida dele. Eu não sabia falar o que era, mas o que era? Era o Espírito que habita nele, é o mesmo Espírito que habita em mim, e testifica aquilo. Já viu gente que é assim, que você chega e fala, não sei, parece que fulano tem alguma coisa especial. O que é esse especial? Vida de Deus. Glória a Deus. Depois aí eu termino essa história outro dia. Juízes 14, versículo 6. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem a seu pai, nem sua mãe deu a saber o que fizera. Então havia algo extraordinário na vida desse garoto, desse rapaz aqui. Ele ficava forte, ele cumpriu o propósito de Deus, ele era capaz de matar qualquer animal, ele era capaz de lutar contra qualquer homem. Ele, então, você vê o que? Uma manifestação extraordinária de milagres, de poder na vida, de vida de Deus nele. Quantos querem experimentar isso na sua vida? Aí eu pergunto, você tem dúvida que Sansão foi alguém ungido por Deus? Você vê tantos sinais maravilhosos na vida de alguém? Mas como é que alguém que tem tanto potencial, alguém que você olha e fala, gente, essa pessoa está indo para um caminho errado, essa pessoa está praticando algo errado, como é que alguém que tem tantas promessas decide caminhar agora para outro caminho? Como é que alguém que tem referencial em casa decide caminhar por outros caminhos? Como é que alguém que ouviu tanto de Deus, experimentou tanto de Deus, se afasta da presença de Deus? Eu vou te contar uma coisa, esse é um perigo que eu e você podemos passar, meu irmão. Se você não vigiar, se você não olhar, eu e você podemos trocar todos os chamados, todas as confirmações por coisas passageiras na nossa vida. E eu vou te falar uma coisa, esse rapaz não passou só pelo encontro não, Cristo veio ao encontro dele, Deus se manifestou na vida dele. Mas quantas vezes nós começamos a negociar sabendo, poxa, Deus me chamou, por que eu estou fazendo isso? Deus me chamou, por que eu estou olhando aquilo? Deus me chamou, por que eu estou pensando nisso? Deus me chamou, por que eu estou tocando nisso? Poxa, Deus me chamou, por que eu me envolvi com aquilo? Eu sei que Deus tem algo para mim, por que eu estou abrindo mão do que Deus tem? E aí agora é onde eu quero falar das falhas de Sansão. Você vê um homem chamado por Deus e agora começa a negociar, e ele começa a viver uma instabilidade. Ele cumpre o propósito, sai do propósito, cumpre o propósito, sai do propósito. Por isso que eu falei que é um homem com duas faces. Sabe que Deus tem algo, mas negocia o que Deus tem. Vou falar agora dos erros. Juízes 14, 19. Então o Espírito do Senhor
de tal maneira se apossou dele, que desceu ao Asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou as suas vestes festivais, deu aos que declararam o enigma, porém acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Presta atenção. Se for para acontecer alguma coisa, a Bíblia fala que você não se ire, que você não tenha a ira dentro de você. Aí você vê alguém então que a ira tornou-se um problema, a raiva. Sabe gente que não controla a sua raiva e no ímpeto fala o que não deve, faz o que não deve. A raiva toma conta e ela acaba insultando, magoando, ela acaba fazendo coisas que não é projeto de Deus. Pois é, mas esse homem era chamado por Deus. Como é que a ira toma conta dele? A raiva, a fala, a maneira de olhar, a maneira pecaminosa, a maneira indevida. Que raiva é essa? Que você não controla para falar com seus filhos, que você não controla para falar com seu cônjuge, que você não controla para falar com seus amigos. Que raiva é essa que toma conta de você? Esse foi um dos erros de Sansão, quando a raiva toma. Mas espera aí, mas ele não foi chamado por Deus? Foi chamado por Deus, mas ele deixou que a raiva tomasse conta do seu coração. Sabe gente que fala, quando eu vi, pastor, eu já tinha falado. Pois é, porque você não controlou sua raiva. Não, pastor, o que tiver que falar eu falo na cara. Pois é, está errado. A ira é pecado diante do Senhor. Ah, pastor, mas quando é assim mesmo, pastor, eu sou desse jeito. Não, você não tem que ser desse jeito. Você pode também, se for para ser desse jeito, você pode acabar como Sansão. É assim que você quer? Não, não quero. Pois é, então controla a sua raiva. Tem gente que não controla. Está no trânsito, parece que ele está na Fórmula 1. Tentando ultrapassar o tempo inteiro, e é uma corrida para ganhar, para chegar 1 segundo mais rápido no sinal que vai ficar vermelho logo após. Aí ele vai e faz aquela bagunça dentro do carro. Fulano, aposto que é mulher lá dirigindo, olha lá, sabia? Olha lá, é mulher, e não é homem. Sabe, o tempo inteiro parece que a raiva é uma coisa que não controla. Pois é, Sansão foi assim, e o final dele foi trágico. A ira, acendeu-se a ira, a raiva. Mas tudo você tem que ter ira, tudo é com raiva, tudo tem que xingar, tudo tem que alterar. Se alguma coisa não sai do jeito que você programou, você já fica totalmente. Está falando para sair mais cedo, toda hora você chega atrasado nesse lugar. Não, eu vou te deixar para trás. Até agora não arrumou, não? Olha a luz acesa, apaga essa luz, quem paga sou eu. Detergente aqui, tá achando que é o quê? Precisa disso tudo não, aí. Esse Windex aí precisa dar 30 bombadas para limpar a mesa? Só 1, 2 não vale não? Que é isso? Paper towel, que é isso, gente? Pega um pano aí, não precisa gastar tanto papel não. Carro que bebe gasolina, vê se anda menos nesse carro. Já viu coisa assim? Mas a pessoa ela não conversa, ela não tem diálogo, ela sempre está irada. Parece que ao invés dela resolver o problema, não, ela tem que despertar a ira, mostrar que está muito indignado e acaba ofendendo pessoas, machucando pessoas preciosas. Fala que não deve, age de forma que não deve. Os filhos o tempo inteiro, nossa, parece que está com medo o tempo inteiro. Por quê? Porque você é alguém que não controla a sua ira. Juízes 15, 11. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? Ele respondeu: assim como fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Sansão era alguém vingativo. Vai pagar o que me fizeram. Vai ver, quem desejou o mal para mim, Deus vai pesar a mão sobre ele também.
Pastor, vamos orar aqui, ora para o fulano, para Deus pesar a mão sobre ele, pastor, para Deus castigá-lo. Vocês não têm noção tanto de pergunta ou tanto de oração que o pessoal pede para mim, em particular, para Deus pesar a mão sobre algumas pessoas. Pastor, eu sei, estou achando que Deus vai matá-lo. Falei, que é isso, minha irmã? Uai, o Senhor morreu para nos dar vida e vida em abundância, agora você quer matar o cidadão? Pois é, pastor, eu sei como é que é meu Deus. O meu Deus me guarda, mas ele acha que só guarda ele, que não guarda ninguém mais. A pessoa vingativa acha que só ela tem o direito de ser guardada, e que os demais Deus tem que pesar a mão com todo mundo. Só ele é correto, só ela é correta, o resto todo mundo que se lasque. Sabe o que é lascar, né? Veio do verbo lascar. Eu lascarei, tu lascarás, nós lascaremos. Sabe, é gente assim que o tempo inteiro acha que o outro é que tem que pagar alguma coisa. Não, pastor, olha, vamos orar, pastor. Precisamos orar, pastor, porque eu acredito que Deus está para fazer algo na vida daquela pessoa. Sei não, depois a doença chega na pessoa. Que isso? Que oração é essa? É oração vingativa, punitiva. Nós queremos que Deus, ao invés de demonstrar, sabe, eu vou te falar uma coisa, eu não preciso bater na minha esposa, mas ela tem confiança quando ela percebe que ela é amada. Ela não precisa apanhar de mim para depois buscar segurança em mim. Ela precisa perceber que o meu amor é tão grande por ela, que eu sou capaz de dar minha vida para nada acontecer na vida dela. Consegue ver? Por que a gente não ora, Senhor Deus, transborda tamanho amor por essa pessoa que ela vai ficar constrangida? Não, mas a nossa oração é contrária. Não, pastor, fez comigo, vai pagar. Deus já falou, quem me abençoa é abençoado, mas quem me amaldiçoa tem até medo quando Deus fizer. Não, pastor, aquele pessoal no Brasil vai ver ainda, vai ver. Cheguei humilhado nos Estados Unidos, pastor, mas sabe, Deus é comigo, como se Deus não fosse com eles também. Mas eles vão ver ainda, vão pagar tudinho que fizeram comigo, pastor. Sabor de mel. Sabor de mel, você sabe o que é, né? Você sabe o que é, né? Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas as pessoas são assim, vingativas. Não, deixa a hora que eu comprar aquela fazenda lá, vou comprar do lado, vai ver, vou encher de gado, só Nelore. Deus é comigo, como se Deus não fosse com eles, sabe? Mas a pessoa vingativa o tempo inteiro quer punir. Fizeram comigo, farei com eles. Deixa eu te contar, a Bíblia fala, olha, não deva nada a ninguém, e ela diz, exceto o amor. Você não deve rancor, você não deve maldade para ninguém, não precisa ser vingativo, somente ame. E vou te contar uma coisa, é impossível sentir raiva por alguém que você ora, por aquele que você ora. É impossível. Pastor, eu tenho uma raiva do fulano, ora por ele, você vai ver, é um negócio impressionante, é como se tirasse de dentro de você algo. Quanto mais você ora por alguém, mais aquele sentimento se torna mais poderoso. Sabe quando o casamento está distante? Ore pelo seu cônjuge, você vai ver que aquilo conecta de novo. Está com problema com o irmão? Ore pelo irmão, você vai ver que aquilo aproxima de novo. Não tem nada mais poderoso do que um coração que ora por alguém, irmãos. Sabe, não tem nada mais poderoso. Seu filho está passando alguma situação, ore por ele. Você vai ver o coração dele se constrangendo, sendo constrangido em amor em Cristo, sabe, se conectando a você de novo. Posso ouvir um amém? Amém. Ah, pastor, você não sabe o que fizeram. Pois é, você também não sabe o que você fez a ponto de Jesus morrer na cruz por você. Porque se você soubesse, você perdoaria. Pastor, mas perdoar significa restaurar? Não necessariamente. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu emprestei, alguém estava precisando e eu tinha sobrando ali no bolso ali $150 mil. Sobrando. Ora por mim, invejoso. Aí, olha só. Amém, glória a Deus, ninguém dá.
Que isso? 150? Aí então você chegou, pediu 150 mil, eu te emprestei. E aí você falou que ia pagar com 2 dias. 2 dias chegou, você não me pagou. 1 mês chegou, você não me pagou. 1 ano chegou, você não me pagou. E aí eu falo para minha esposa: não, amor, vamos abençoar. Aí 1 ano chegou, você chega em mim de novo: pastor, eu estou com 250 mil no bolso, você percebeu? Inveja é um trem perigoso na vida do ser humano. Aí você me pediu de novo, aí eu falo para você: não vou emprestar. Você não é pastor? Sim, mas eu não sou tolo. Presta atenção, o fato de você ter pego o dinheiro, não ter pago, eu ter te abençoado, ou seja, eu te perdoei a dívida, eu sou obrigado a te emprestar de novo? Não. Mas eu decidi te perdoar, mas não quer dizer que eu sou um tolo de ter que te emprestar toda vez que você me procurar. Entendeu a diferença? Então, pessoas são às vezes vingativas. Juízes 16, versículo 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Isso era uma outra característica na vida desse homem. Ele tinha um olhar muito sensual. O olhar dele era sempre sensual para as mulheres. Era alguém que era reconhecido, aproveitava provavelmente do seu reconhecimento. Era alguém que todo mundo sabia quem era, que era forte, que tinha condições, que era um juiz. Então ele olhava com um olhar indevido. O que é um olhar indevido? É você olhar sempre numa ótica que não é de Deus. Não quer dizer necessariamente que sempre é através da sexualidade da coisa. Não, mas é alguém que é competitivo no seu olhar. É alguém que deseja o que é dos outros no seu olhar. É alguém que é invejoso no seu olhar. É alguém que é maldoso no seu olhar. Alguém que é crítico no seu olhar. Alguém que condena no seu olhar. Alguém que o tempo inteiro tem um olhar diferente. Fulano é uma bênção, mas sempre tem um mais envolvido, tem um todavia envolvido, sabe? Esse é um olhar sensual, crítico, errado, é um olhar que não procede de Deus. Mas o olhar desse homem era um olhar de: vou ganhar vantagem, porque se eu falar que eu quero, quem que vai falar para mim que ela não pode ser minha? É alguém que se aproveita do poder que tem, da posição que tem, do dinheiro que tem, das coisas que tem, para tirar vantagem dos outros. Se você não fizer por mim, eu não posso te ajudar essa semana, sabe? E a coisa vai se tornando: que olhar é esse? Que pessoa é essa? É uma pessoa que tem um olhar indevido diante das coisas. No caso dele aqui, um olhar sensual. Mas às vezes o seu olhar é te condenar. O seu olhar o tempo inteiro é crítica. O seu olhar é sempre pesado. Sabe, gente que é negativa o tempo inteiro. Ou gente que o tempo inteiro quer ganhar vantagem. Sabe, gente que você está perto parece que quer ganhar vantagem. Tem gente que tem um olhar também, às vezes, tão ruim que ele não consegue ver bondade em nada. Ele não consegue abençoar nada. Ele o tempo inteiro fala que vai dar errado. Pessimista, é o olhar pessimista. Gente que o tempo inteiro é pessimista. Se pode dar errado, já deu. Não vou nem começar isso aqui não, porque isso aqui vai dar errado, isso aqui vai dar zebra. A pessoa é pessimista em tudo. Todo olhar é pessimista. A pessoa está passando algum tipo de vício, algum tipo de dificuldade. Ao invés dela falar: eu vou vencer, ela fala assim: eu não dou conta mais. Ela não consegue vencer nem com a palavra mais. Ela já se rende. É um olhar sensual, é o olhar errado, é o olhar que não deve ter. Mas é engraçado, quem é Sansão? Aquele ungido, chamado, escolhido, treinado pelos anjos. É esse aqui. São abençoados em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Versículo 4 do capítulo 16, abre aí.
Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Pois é, ficou olhando tanto que aqui já começa o problema. Olhou para quem não deveria, olhou para alguém que iria traí-lo, para você ver. Ah, mas só olhar não tem problema nenhum não. Não tem, meu amigo. Deixa eu te contar uma coisa. Quando você olha demais, uma hora sua mente vai querer exigir o que você olha. De tanto você olhar uma coisa, uma hora você começa a imaginar o que você está olhando. Você começa a dar margem para aquilo que você está olhando. Não, ninguém está percebendo, não tem nada a ver não, só estou admirando a beleza. Aham, vai nessa, amigão. Uma hora os seus sonhos começam a vir sobre isso, seu pensamento começa a isso, o tempo inteiro começa a ver imagens, e uma hora a imagem que você programa na sua mente, ela vai ser exigida uma prática nessa imagem. Cuidado com aquilo que você vê, porque essa imagem uma hora te cobra realmente a realização. Juízes capítulo 16, versículo 7. Vocês não estão comigo, irmãos? Estou terminando aqui, viu? Tem só mais duas coisas para mencionar aqui. Versículo 7. Respondeu-lhe Sansão. Aí aqui agora Dalila começa a perguntar: como é que faz aí, Sansão, para essa força sua parar? O cara está lá envolvido, o olhar sexual da coisa, está gostoso o pecado, e quando você está no pecado, você fala o que não deve. Quando você tem intenção impura, você age de forma que não deve, você faz comentário de forma que não deve, você começa a falar das suas fraquezas, você começa a falar da onde você é tentado, você começa a querer dar dica que você está excitado. E olha só, respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, aqui ele está começando a brincar. Ele não está falando a verdade. Espera aí, mas um homem consagrado a Deus não está falando a verdade? Não, ele não está falando a verdade aqui. Ele está brincando com aquilo que Deus deu. Isso é uma outra característica de Sansão. Ele brincou com aquilo que Deus deu. Ele brincou com aquilo que era projeto de Deus. Sabe, gente, que já viu essa brincadeira, essa frase, né? Menino que brinca com fogo. Tem uma outra frase, mas vou ficar só nessa que você falou: se queima. Ainda não secos, então me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Ele está brincando aqui, ele está perdendo o bom senso com o que ele está falando. Versículo 9. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos, então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Para você ver, ele mentiu. Um homem consagrado mentindo, um homem consagrado falando mentiras. E eu vou te falar, sabe o que foi uma coisa na minha conversão? A primeira coisa que eu vi Deus mudando, que eu não falaria mentiras. Pastor, mas então, como é que é isso? Olha, irmãos, há coisas que eu não preciso falar, mas se me perguntar eu não vou mentir. Entendeu a diferença? Entendeu como que é? Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele tinha espinhos na carne, tinha um espinho na carne, perdão. Ele não fala que espinho é esse, mas ele não nega que ele tinha um problema. Consegue ver como é que é? Ele tinha um problema, ele assume: eu tenho um problema. Mas ele não ficou falando para todo mundo qual era o problema. Às vezes falta sabedoria. Me lembro de um curso de casais que eu e a Gisele fez, que a pessoa falava: olha, quando você tiver tentação, você avisa para sua esposa. Eu fiquei pensando, falei: meu Deus, eu vou ficar falando que eu sou tentado para minha esposa, não vai dar certo não, ué. Imagina ela me ligar e falar: amor, tem um cara aqui, 1,92 m, olho verde. Eu falei: você tá doida, filha? Uai, como é que você fica? Não, aí a pessoa falou, e ele falou: não, teve um dia que eu estava no meu trabalho, eu liguei para minha esposa: amor, tem uma mulher de vermelho aqui, estou sendo muito tentado. Eu falei: cara, você é louco. Isso é falta de bom senso, isso é falta de sabedoria. Você não brinca com essas coisas, entende o que eu quero dizer? Porque isso é brincar.
Peraí, você vai trazer um problema. Ah, porque o homem não tem problema, mas deixa sua esposa ligar para você e falar que está sendo tentada na hora. Eu não quero mais não. Já me desrespeitou, não quero mais. Porque é verdade o que eu estou te falando. O homem, ele tem dificuldade em perdoar. A mulher parece que já é da natureza dela. Mas o homem, quando a mulher erra, o cara quer vingança. Pastor, ora por mim, Deus precisa pesar a mão na minha esposa. Você vê, eu sei como é que é, irmãos. Versículo 20. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como antes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Era alguém que ficou insensível à manifestação de Deus. Era alguém que já estava insensível e não percebeu. O pessoal do louvor pode subir aqui. Olha que interessante. Ele então revela que ele já tinha revelado onde estava a sua fraqueza, onde estava a sua força. Tornou-se fraco e não percebeu que o poder havia saído dele. Sabe o que acontece, irmãos, hoje? Há pessoas que não percebem que elas estão frias. Há pessoas que elas aprenderam a ser religiosos. O que é o religioso? Ele vai para o culto, ele sabe ler um versículo, ele fala até bem, ele articula até bem, mas não percebeu que Deus não está se manifestando através dele. É somente uma aula, só uma teoria que ele está fazendo. Qual que é o grande perigo aqui? É o perigo de Sansão. Ele levantou e achou que estava forte ainda. Ele levantou e falou: eu vou resolver o problema agora todo. Mas ele não tinha percebido que o Espírito não estava com ele. Pastor, então você acredita que Deus então sai da nossa... Não, não acredito. Mas eu acredito que você pode ficar insensível. Eu acredito que você pode perder a sensibilidade e achar que ainda tem. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos programados na nossa mente com a religião. Nós estamos programados com uma liturgia. Há um risco do pessoal do louvor vir aqui e não ministrar a Deus e só cantar uma música. Há um risco eu subir aqui e ao invés de pregar uma palavra, eu só ensino uma técnica. Mas aonde que é o perigo? É o Senhor não se manifestando mais na sua vida e você não percebeu. É só um religioso. É só alguém que tem cara, cheiro e jeito, mas não tem realidade. Mas quem que é esse? É Sansão, chamado, ungido, escolhido, sinais e maravilhas, treinado pelo próprio anjo, abençoado ao nascer, consagrado com forças extraordinárias, mas o fim dele é trágico. Perdeu a sensibilidade e não viu. Já não tinha glória mais, já não tinha poder mais, já não tinha mais vida. Mas parece que era um homem que tinha todo o potencial, mas que perdia. E ele começava a negociar e era usado por Deus. E Deus usava e ele abria mão. E Deus usava e ele desistia. E Deus usava e o olhar dele era maligno. O olhar dele era crítico. Deus usava. Mas que homem é esse? Que instabilidade é essa? É um homem de duas faces. E eu vou te contar, irmãos. Isso é perigoso demais, isso na nossa vida. Isso é mais perigoso do que você imagina. Isso é mais fácil de acontecer do que você imagina.
É você querer ter autoridade na sua casa, mas nada vai acontecer. Por quê? Porque perdeu o mover e não percebeu. É você querer ter autoridade em alguma coisa e de repente nada acontece. Por que não acontece? Porque você perdeu a sensibilidade e nem viu. Pastor, onde você quer chegar com essa palavra? Eu saí daqui ruim? Não. Sansão perdeu então seus olhos, mas Deus deu para ele a força novamente. Só que ele morre no seu último combate. Por que dessa palavra hoje? Para que você não perca seus olhos, irmãos. Por que dessa palavra, pastor? É porque você ainda não perdeu a sensibilidade completa. Hoje eu quero orar para Deus restaurar você. Eu quero orar hoje para que quando você falar, as coisas aconteçam, porque você é profeta de Deus. Você venceu o pecado, as coisas que tentam bater a sua porta, tentam insistir em você. Eu estou aqui hoje para que você não vá preso e passe a sua vida esperando uma última vez para ser usado por Deus. Não, a minha oração hoje é que você seja usado todos os dias da sua vida. Minha oração hoje é para que o louvor seja usado com glória e com vida, e que não simplesmente músicos cantando ou tocando. A minha ministração hoje é que eu possa subir aqui e que todos os dias da minha vida Deus possa me usar com autoridade, com unção, com graça, com poder. A minha oração hoje é que você não troque, presta atenção no que eu vou falar, uma vida em Deus por uma aventura noturna ou diurna, ou enquanto a sua esposa está trabalhando, ou enquanto seu marido está trabalhando, você foge para um hotel com uma pessoa. Para que você não viva duas pessoas, uma na frente e uma outra pessoa quando ninguém te vê. A minha oração hoje é que você tenha a certeza que você é abençoado. Você não precisa ficar correndo todos os dias atrás da bênção. A bênção do Senhor vai te alcançar. Entendeu a diferença? É já acordar e pensar, gente, o que Deus vai mandar hoje, que eu sou tão abençoado? A minha oração hoje é você ter sinais e maravilhas. Quando você fizer algo, tem um sinal na vida dessa pessoa. Olha que maravilha, olha que bênção Deus usando essa pessoa. Sabe, é você mostrar realmente que você é um cristão, que você é crente, que você tem um valor em Cristo Jesus. Não é alguém olhar para você e falar, ei, hein, quem te vê lá naquela igreja agora te vê aqui, hein? Não, é você ser o mesmo todos os dias, mas ser quem? Aquele que Deus te chamou para ser. Não abrir mão mais dos valores que Deus te deu, não negociar mais aquilo que Deus te deu. Por quê? Porque você foi desenhado, escolhido antes mesmo da fundação deste mundo. O Senhor já te projetou para coisas grandes. Então, não perca a sua visão, não seja envergonhado, esperando uma última oportunidade. Quero te falar, o Senhor está te restaurando, é agora. Não seja mais vingativo, cheio de ira, cheio de competição. Que o Senhor agora possa restaurar você plenamente, com unção e com autoridade. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. O Senhor está falando com você. Chega de aparência, agora é realidade. Chega de brincadeira, é coisa séria agora em Cristo Jesus. Aleluia. Eu creio na palavra do Senhor Jesus. Amém. Vou orar então para nós encerrarmos. E eu queria te pedir algo.
Manda essa palavra para alguém. Manda lá para o Brasil. Manda para quem não veio. Fala, você precisa ouvir essa palavra, porque eu sei que Deus quer se manifestar na vida de muita gente. Feche seus olhos. Senhor Deus, na autoridade do teu santo nome, chamado para fazer e para falar das coisas do alto, eu declaro, Pai, que essa palavra hoje causa um impacto como nunca antes. Eu declaro, Senhor Deus, que a unção de Deus, a capacidade de Deus, a restauração do Senhor, a vida de Deus é manifesta agora na sua vida, meu irmão e minha irmã. Eu declaro que a sua vida nunca mais será a mesma, não negociará valores em Cristo Jesus. Eu abençoo você. E olha para mim, pastor, e se eu tropeçar? Você vai se levantar e vai falar, Deus me restaura agora. Pastor, e se eu errar? Deus me restaura agora. Pastor, e se eu olhar onde eu não deveria ter olhado? Deus me restaura agora. Pecado é um tropeço, não é uma prática. Não pode ser uma prática na nossa vida, irmãos. Pecado, ele é um tropeço. Por que um tropeço? Ninguém escolhe tropeçar. Tropeço acontece. Ninguém anda pensando, eu vou tropeçar. Não, ele acontece. E quando acontecer, eu declaro sobre a sua vida restauração, e uma restauração plena. Você crê nisso, irmãos? Gostaria que você ficasse de pé. E que você pudesse orar por alguém que você está com muita raiva. Você vai orar por alguém que você está com o coração pesado. Você vai orar porque às vezes você esperou muita coisa de alguém e essa pessoa não fez. Você vai orar agora. Você vai orar por essa pessoa. Você vai liberar o seu coração agora, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.